Tá? Boa tarde a todos. Estamos aqui recebendo como nosso convidado o professor Alexandre Maiali. O professor Alexandre é membro do Conselho da ONU, é consultor da ONU para assuntos de tecnologia para a área fiscal. Ele é MBA pela California University e pela Ohio University, nos Estados Unidos, e membro do Conselho da Federação do Comércio de São Paulo. Nesta palestra, serão discutidas as questões relativas à gestão eletrônica de documentos, conceitos e tendências. Veremos se a legislação obriga a guarda de documentos por longo prazo. Nesse caso, digitá-los ou autenticá-los não atende à obrigação legal. Então, o que fazer? Como eliminar gastos mensais com a guarda de documentos em espaço interno ou terceirizados? Como obter múltiplos backups de do documento original? Como substituir os documentos em papel por documentos eletrônicos, com pleno valor jurídico? Veremos, então, um pouco também de como a digitalização registrada responde a essas questões. O que significa a translação do documento original de suporte papel para suporte digital, com valor jurídico autenticado, vamos dizer assim, valor jurídico autêntico. Então, eu quero passar a palavra agora para o nosso convidado, o professor Alexandre. Obrigado, Brígido. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e discutir alguns assuntos que são óbvios, mas são muito novos, muito recentes e causam uma certa polêmica toda vez que as pessoas resolvem definir os conceitos. Não só conceitos de tecnologia, mas conceitos operacionais, de metodologia e como nós podemos fazer para que a informação flua melhor para as nossas empresas, nas nossas corporações e também como contextualizar esse assunto no cenário global. Porque a economia agora ela é absolutamente interdependente. O que acontece num país, minutos depois, se reflete no outro. Já foi o tempo em que se ficava sabendo de uma ação ou reação com dias de distância. Então, nós estamos falando agora de segundos, de minutos, assistindo coisas ao vivo, como se estivéssemos num videogame. Quem assistiu às últimas recentes guerras pela televisão, uma coisa inimaginável se comparar com o que aconteceu meio século atrás. Então, o objetivo é que nós possamos compartilhar alguns conceitos e depois, ao final dessa apresentação, a ideia é abrir para perguntas, para respostas, para sugestões e interação, e eu queria que vocês ficassem à vontade para isso. Se em algum momento da apresentação houver alguma dúvida que seja muito gritante para vocês e que não consiga esperar até o final, por favor, fiquem à vontade para interagir conosco, tá ok? Bom, vamos começar então a nossa... Pronto. Se eu deveria ver alguma coisa aqui, não o vejo. Pessoal, o que seria, para começar e para abrir os nossos conceitos, a gestão eletrônica de documentos? Gestão de documentos nós fazemos desde sempre, desde que tem o documento. Tá? Os documentos foram, os registros inicialmente sempre tiveram um foco contábil e fiscal. O próprio surgimento dos números se deveu em razão do comércio para contabilizar o que vendíamos, o que comprávamos, o que trocávamos e assim por diante. A questão é que a documentação extrapola o mundo do comércio e ela entra no mundo administrativo, fiscal, contábil, trabalhista. Existe um prazo de guarda imenso
E então, como podemos lidar com todos estes fatores de uma forma tranquila e aumentando a produtividade? Eu queria abrir essa apresentação chamando a atenção de vocês para o momento em que nós nos encontramos. São 3 ondas. A primeira onda, que era a questão do feudalismo, que era muito difícil as pessoas se moverem de classe. Então, o cidadão que nascia numa família abastada, ele iria morrer numa família abastada. O cidadão que nascesse sem nada, por mais que trabalhasse, ia trabalhar muito, ia morrer sem nada. Então, esta primeira onda já se foi, a era feudal. Viemos para uma segunda onda, que era a onda do capital. Não que o capital hoje não seja importante, claro que é, mas antes ele era essencialmente vital para qualquer empreendimento. E foi nesse cenário que começou então a Revolução Industrial, que eu pretendo abordar com vocês um pouquinho mais à frente. Mas antes era assim, havia então uma possibilidade um pouco maior de mobilidade na classe social, tanto ascendente como descendente, mas ainda havia uma oportunidade muito restrita. Nós estamos agora na terceira onda, que é a onda do conhecimento. E ela não está se iniciando agora, mas ainda não está completamente madura. Estamos na onda do conhecimento e é o cenário ideal para os empreendedores, para aqueles que querem crescer, para aqueles que sabem que a melhor ferramenta que tem é o seu conhecimento, sua habilidade, seu cérebro. Esse termo mão de obra, nós nem deveríamos mais estar usando, porque ele é de uma onda passada, ele faz menção à grande força do trabalho, que era só a mão do trabalhador, onde os conhecimentos eram desprestigiados. Hoje nós temos uma política de informação aberta pela internet, que tem sido um grande viabilizador desta mobilidade, desta onda social, só que nós ainda estamos muito longe do sucesso que a internet pode trazer para cada um de nós. Se hoje vocês têm a impressão que a internet é algo impactante, nós nem começamos a usufruir corretamente os benefícios da internet. Eu vou tentar compartilhar algumas experiências com vocês ao longo dessa apresentação. Para isso, eu chamo a atenção para o contexto que nós estamos vivendo. Tá? 1780, qual era o cenário? Migração do mundo feudal para o mundo industrial. As famílias trabalhavam juntas, dentro de casa ou na sua localidade, e tudo vivia em torno de um microcosmo. Tudo era restrito, tudo era limitado, até por conta da geografia. Então as pessoas estavam coesas num determinado lugar e ficavam em casa para trabalhar. A revolução da informação permite que você saia da sua casa para trabalhar, mas que também você volte para sua casa para trabalhar. Na medida em que muita oportunidade, muito sistema, muita conexão nos faz serem mamíferos móveis, tecnicamente falando. Tá? Então, nós podemos trabalhar em casa, trabalhar em outra cidade, trabalhar em outro fuso horário e estarmos conectados com o nosso cliente, ou com o nosso fornecedor, ou com o nosso colega de trabalho e assim por diante. Ocorre que, quando tivemos a Revolução Industrial, e agora com a Revolução da Informação, ela não chegou e provocou um impacto gigantesco. Isso leva um certo tempo. Então, a Revolução Industrial, nós estimamos em torno de 40 anos para que a sociedade da época estivesse entendendo para onde eles iriam caminhar com tanta mecanização na produção. Tiveram que levar décadas para se acostumar com a desagregação das famílias. Porque antes, se todo mundo trabalhava junto, no momento das indústrias, cada um foi trabalhar para um patrão diferente. E aí começou uma grande fase de desagregação familiar. Né? Acho que o divórcio deve ter começado por aí, de maneira oficial, né? Porque a pessoa ia, depois demorava para voltar, quando voltava tinha perdido o lugar e assim por diante. E a mesma coisa acontece
com o trabalhador do conhecimento. Antes nós saímos de casa para trabalhar, dávamos um respiro para a família, mas agora nós podemos trabalhar em casa. E a gente começa a se incomodar com qualquer coisa, com barulho, com poeira, com criança gritando, com adulto berrando e assim por diante, mas esta é a realidade que nós estamos vivendo, com ramais móveis e todas as outras coisas que a tecnologia nos oferece. Mas ainda estamos longe, em termos de tecnologia da informação, de atingirmos o ápice, a maturidade nessa terceira onda. Se o trabalho antes era eminentemente braçal, agora ele é eminentemente intelectual. Pesa demais o quanto nós sabemos. E o quanto nós sabemos bate num exercício muito forte de aprendizado. É muito difícil aprender. Parece que a gente vai perdendo a capacidade de aprender com o tempo. E deveria ser o contrário. A quantidade de informação, de conhecimento e de destreza que uma criança obtém até os 7 anos, nós nunca mais conseguimos repetir dessa idade para frente. Quando, na verdade, geneticamente nós estamos mais aptos para isso. Ou seja, aprender exige disciplina e tem que ser uma rotina na nossa vida. Um exemplo banal é a questão de manuais de eletroeletrônico. Nós temos o ímpeto, não todos, mas a maioria de nós, de comprar um determinado equipamento e já ir ligando na tomada, saber onde está o play, o stop, e muita coisa que está dentro do equipamento você não obtém como benefício, porque nós não estamos acostumados a destrinchar as coisas. E isso traz consequências ruins para a nossa rotina de trabalho. Eu quero fazer um paralelo para mostrar que a Revolução Industrial ela nos dá boas pistas do que está acontecendo na Revolução da Informação. Quando as indústrias, me permitam chamar assim, do início da Revolução Industrial, começaram a produzir mais e mais, havia uma sobra de produtos impressionante, porque não tinha como escoar aquele produto. Então, resolvemos o problema de reduzir preço, aumentar a oferta, mas não tinha demanda. Porque quem estava dentro daquele vilarejo não crescia, consumia a mesma quantidade de pão, a mesma quantidade de tecido, de lã, de leite e assim por diante. Então, como é que novos mercados poderiam ser conquistados? Extrapolando os muros das suas vilas, dos seus vilarejos. Para isso tem um impacto fundamental a ferrovia. E foi a ferrovia que permitiu, então, o intercâmbio e crescimento maciço do comércio. Não pode ser diferente na época da onda da inovação, da informação, da tecnologia e do conhecimento. Para isso, nós não temos a ferrovia, mas nós temos uma infovia. A infovia, a internet, que nos permite, então, trocar conhecimento a qualquer dia, a qualquer hora e mais, nos faz viver num mundo onde nós não temos mais um banco de dados, nós temos um bando de dados. E fica cada vez mais difícil buscarmos a informação com objetividade. Por quê? Porque está faltando uma ferramenta ou ferramentas adequadas para a gestão da informação. E ferramenta eletrônica. Porque como nós vamos ver aqui nesse bate-papo, não dá para evitar entrarmos nesse mundo. Nós já estamos nesse mundo. Quem imagina que isso é uma tendência, está atrasado. Porque isso não é tendência. Isto é fato. Isto é fato. Eu não consigo ver a todos os presentes, mas eu queria saber se alguém, pelo menos aqui onde estamos, nunca usou um celular na vida. Pelo menos onde eu estou, pessoal, não vi ninguém. Uma vez em Belo Horizonte, uma pessoa levantou a mão e falou, olha, eu nunca usei um telefone celular. Ah, por que não? Aí ele falou todas as coisas, porque incomoda, porque me escraviza, porque papapá. Mas é um ser em extinção. Tanto que eu só achei um ao longo de tanto tempo. Nós não conseguimos viver sem mobilidade. E o nosso trabalho acaba entrando na nossa casa, acaba entrando na nossa rotina e a nossa rotina acaba entrando no nosso trabalho. Então nós estamos 24 horas conectados, sendo incomodados por alguma coisa eletrônica. E assim vai.
Por que é importante começarmos a assumir a hipótese, se para alguns está distante, de que nós temos que entrar no mundo eletrônico? Imaginem os senhores que 42% do conhecimento da humanidade está dentro das nossas cabeças. Como transmitir isso para as próximas gerações? Quem assistiu aquele filme Matrix, a pessoa fazia um download lá, tirava, né, as coisas da sua cabeça, aprendia a pilotar, a navegar, tal, e assim por diante. Nós ainda não chegamos a esse ponto. Então, imagine o bem, o capital intelectual que uma empresa ou que a humanidade tem apenas na nossa cabeça. Não temos mais condição de fazer transmissão oral, como se fazia muito tempo atrás. Esse conhecimento que está nas nossas cabeças, ele vai ter que ser migrado de alguma maneira. E a preocupação hoje não é nem o idioma, e sim o suporte, porque eu quero compartilhar esta informação. E para compartilhar essa informação, eu preciso extrapolar a minha geografia física. Eu preciso começar a trabalhar com a geografia eletrônica, a geografia mental. E imagine que 42% está no nosso cérebro e 12% está em bases de conhecimento não estruturadas nas empresas. Então, embora a empresa tenha esta informação armazenada na sua base de conhecimento, se ela não estiver estruturada de maneira a ser consultada a qualquer momento, a qualquer hora, de uma maneira acessível, rápida e fácil, de nada nos adianta ter esta base de conhecimento se ela não é acessível a nós. 20% dos documentos, veja, nós estamos indo, pelo menos a 42%, com 12%, com 20% em meio eletrônico, e só agora, só 26%, não é pouco, é muito, mas está armazenado em papel, mas já é a minoria. 26% está em papel, ou seja, se esta informação no suporte físico, ela for compartilhada, ela ou é com um custo altíssimo, porque tem a logística, tem que encaminhar, tem que receber, tem trâmites específicos, na maior parte das vezes, entre as empresas, que precisam ser observados. Então, o compartilhamento dessa informação fica muito caro, muito trabalhoso. Consequentemente, ela não é compartilhada. E sem falar nas questões da dificuldade da logística, tem assim, como é que eu implemento, então, o processo eletrônico? Se eu estou sendo atropelado pela digitalização desse mundo, como é que eu consigo trazer a minha rotina, a minha tarefa, a minha atividade, a minha empresa para o mundo eletrônico? Porque tem questões que extrapolam a minha vontade, tem questões que extrapolam o meu desejo, tem questões estruturais, limitações físicas, jurídicas e assim por diante. A resistência tecnológica se dá com o uso. Cada vez mais a tecnologia está ficando acessível. Eu vou dar um exemplo de simplicidade de tecnologia acessível. Eu não sei quantos de vocês sabem como funciona o micro-ondas. Então eu vou dar o exemplo do que eu tenho em casa. Ele funciona com um dedo. Eu aperto lá e às vezes ele dá até uma colher de chá, assim, pipoca, já calcula sozinho, descongelar ele já vai sozinho. Está cada vez mais tranquilo, amigável o uso de certas tecnologias. O celular, então, nem se fala. Outro dia, conversando com uma pessoa, eu falei, como é que pode a voz entrar aqui e sair lá? Eu falei assim, eu também não sei te explicar, mas eu sei que ela entra aqui e sai lá. E o que interessa é saber discar, liga, desliga, e você está falando com quem? Com o mundo. É assim que a tecnologia está indo, mas nós só vamos confiar na tecnologia com o uso. Aí volta de novo a capacidade de aprender. Tudo bem, a tecnologia está nos ajudando, ficando cada vez mais amigável, mas não nos desobriga de dedicarmos um tempo para aprender. Existe uma resistência jurídica, uma resistência legal. É assim, temos leis para fazer isso? Se tiver lei, essa lei me pune se eu não fizer? Então, se houver lei, mas não me punir, eu não faço. Eu não tenho uma motivação legal para fazer. Mas, se há leis e me obrigam, então eu tenho, sim,
uma forte razão para aderir a este mundo eletrônico. Um pouco mais para frente a gente vai ver que tipo de cenário legal nós estamos agora. E vem de todas a maior resistência que qualquer projeto pode enfrentar. Não é projeto de tecnologia, não é projeto de educação, não é projeto político, é qualquer projeto. É a questão cultural. Parece que nós aprendemos e nos engessamos. E ficamos daquela maneira porque nos é mais conveniente. Então, o maior esforço que uma empresa precisa dedicar para ir para algo mais novo ou para abandonar antigos hábitos que já não são mais produtivos, há que se investir muito na questão da resistência cultural. Apego ao papel. Nós ainda estamos na cultura do papel. Exemplo. Pedir a conta, esse gesto aqui é universal, sabe? Qualquer restaurante que vocês vão, se fizer assim, o cara sabe que você está pedindo a conta. Mas raros hoje são os cartões que não tem chip. A gente devia pedir a conta assim, olha. Porque a assinatura agora é numérica. Mas a gente pede a conta desse jeito. Quando vamos falar de dinheiro, fazemos assim, que é o hábito de contar o papel, o raro hábito, né, de contar papel, mas ainda estamos até com trejeitos deste mundo antigo. Então, como é que nós migramos para o novo? Infelizmente, nós migramos sendo obrigados a migrar. E aí a gente começa a conversar sobre documento. O que é documento? Como é que nós podemos definir certas coisas que respeitem um lado jurídico, tenha formalismo, que me proteja, que me defenda ou que me permita atacar, se necessário for? Que tipo de característica, que tipo de atributo tem que ter o que nós chamamos hoje de documento? O dicionário Aurélio define documento desta maneira que vocês conseguem ver nessa apresentação. Ele foca no lado material. Mas não é só isso. Nós não podemos pensar em documento apenas como papel. Nós temos som, nós temos imagem, nós temos cheiro, nós temos células, nós temos moléculas, nós temos uma série de muitas outras coisas, além do papel. Então, é por aí que eu peço que vocês tenham um momento de desprendimento dos conceitos que vocês têm e imaginem que hoje qualquer coisa pode ser a teu favor ou contra você, principalmente nas empresas. Tá? Então, porque se nos afeta em menor escala, a empresa é uma somatória de pessoas, então ela é afetada em grande escala. O nosso Código Civil brasileiro já embora ele não seja recente, mas ele já trata a expansão da fronteira física. Se vocês tiverem uma oportunidade de ligar para um call center, a pessoa já avisa antes que essa ligação está sendo gravada. Até no intuito de tentar maneirar a tua exaltação, porque normalmente quando as pessoas ligam para o call center, ligam para reclamar. Mas em todo caso, a ligação está sendo gravada e ela tem efeito legal. Biometria, da mesma forma. Acabamos de ver recentemente algumas cidades que testaram a votação biométrica. Tá? Ops. Probleminha técnico. Tecnologia. É isso que acontece. Senhores, que tipo de documento ou que tipo de extensão de arquivo para vocês não é documento? Alguém seria capaz de achar aí o que não é? O etc. Alguém concorda com o etc? Ou alguém achou um outro diferente? Então, a verdade é que até o etc. é documento. Porque a gente não sabe o que é, o que virá. Mas tudo que está aí nesse slide é documento. Absolutamente tudo. Tá? Qualquer tipo de formato. Aquilo que registre um ato, um fato, uma manifestação de vontade é documento.
nós temos a impressão de que documento é apenas papel. Mas e quando tínhamos papiro, não tinha papel? O documento não valia ali? Aquelas tabuinhas de argila não valiam ali? Pintura na parede não valia? Vale, tanto sendo um suporte físico como sendo eletrônico. Então não há por que se apegar ao conceito de que documento é algo palpável, que é algo material, porque não é mais verdade. Alguns atributos que nós precisamos buscar no documento para que ele seja efetivamente tido como legal, para que nós possamos juridicamente estarmos blindados. Quais são esses atributos? O primeiro deles é a autenticidade. Eu preciso poder reconhecer quem é o autor daquele documento. O que ou quem produziu aquilo, e se é o que em nome de quem. Eu preciso ter uma marca que identifique o autor desse documento. Depois eu preciso de integridade. O que é integridade? Eu preciso garantir a não adulteração do documento. O que é bem complicado no mundo físico. E no mundo eletrônico é mais fácil se não tivermos usando mecanismos de proteção. Aí fica realmente muito fácil. Mas com a devida proteção tecnológica, você consegue criar, sim, um documento imutável. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente um exemplo prático de pessoas que tentaram fazer modificação nesses documentos que tinha preceito de integridade. E depois vem a sigilosidade. Como é que encaramos a sigilosidade? Olha, eu coloco, fazendo um paralelo com o nosso mundo, eu coloco uma carta no envelope, fecho, independente do conteúdo dela, ela está sigilosa, ou seja, eu tenho a provável certeza de que essa informação, se ninguém intervir no envelope, ela vai chegar cifrada do outro lado para o destinatário. No mundo eletrônico, nós também precisamos buscar essa mesma característica, porque do contrário, nós não queremos expor a nossa situação. E por falar em expor a nossa situação, eu tenho visto uma coisa interessante com relação ao conflito de gerações. O que é sigiloso e privado para nós, não é para quem vem na sequência. Não é coisa do nosso neto, já é coisa do filho. Esta geração que vem depois da gente, eles têm um outro conceito de privacidade, totalmente diferente do nosso. E fica mais vulnerável. A questão é, o quanto fica mais vulnerável? Eu não me sinto à vontade de julgar o quanto é mais vulnerável, porque eu tenho os meus conceitos de sigilo, de privacidade, que são da minha época. Então, o que eu posso apenas compartilhar com vocês é que existem implicações legais para a exposição na internet, tanto para o bem quanto para o mal. E aí vem o último atributo que eu quero conversar com vocês, que é a questão do não repúdio. O que vem a ser o não repúdio? É a característica de você não poder negar a tua participação. Então, se você assina um documento perante testemunhas, ou é filmado, fotografado, assinando um determinado documento, você não pode dizer que não foi você. O que você pode dizer é que você assinou contra a tua vontade, que você foi coagido, que você foi pressionado. Isso você pode dizer, mas dizer que não, eu não fui, isso não faz mais parte desse cenário legal. Tá? Se nós estamos falando que eu preciso identificar o autor do documento, aqui tem alguns exemplos de como se identificava o autor do documento. Selo, anéis de cera, chancelas, biometria, DNA. Certamente vocês já viram algum programa na televisão que o NDA ajudou ou atrapalhou alguém. Sim ou não? Discovery Channel tem uma série de programas que o cara matou, enquanto ficou esperando, fumou. Por isso que fumar não é bom, que deixa a pista. Entendeu? O cara fumou, largou lá, 20 anos depois alguém pega aquela bituca e faz um exame de DNA e é você e você está preso. Né? Uma vez, num seminário, uma determinada autoridade comentou, olha, eu não aguento ficar mais assinando blocos e blocos de papel.
como é que eu posso fazer isso? Eu falei, o senhor cospe no documento. E o cara, como assim? Eu falei, se o senhor salivar no documento, se cuspir, o teu DNA está indo lá. Então, de alguma maneira, claro que foi uma ilustração ridícula, mas ela faz parte de um processo de abrir a mente. Né? Porque, de uma forma ou de outra, se você pegar o documento e colocar a sua assinatura digital desse jeito, assim, ó, não é eletrônica, assim, você está assinando. Então, existem outras maneiras para que nós possamos identificar documento e assinatura. E é este esforço que eu peço para vocês fazerem nesse tempo que nós estamos juntos, para tentar se livrar um pouco ou diminuir a raiz que os prende ao papel. Como é que eu garanto a integridade do documento que eu assinei? Como é que eu garanto que o que eu estou mandando não vá 99% e nem 101%, vá exatamente o 100% que eu queria que fosse? Bom, existe mecanismo para isso, ou mais do que um, vários, mas existe uma essência matemática, uma ciência por trás dessa operação de integridade, que é a criptografia assimétrica. Criptografia já é usada desde os tempos de Júlio César, onde a primeira letra era substituída pela terceira, a segunda pela quarta, a terceira pela quinta e assim por diante. Hoje, existem algoritmos matemáticos que trabalham com criptografia assimétrica de maneira que se torna impossível. Hoje nós estamos tecnicamente impossibilitados, mentalmente impossibilitados e matematicamente impossibilitados de quebrar a chave de assinatura digital que temos hoje. O exemplo que eu quero compartilhar com vocês é este que está aí, que foi um exemplo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde ficamos lá 500 e tantos dias, máquinas, 10.000 computadores rodando sem parar, para quebrar uma chave de 109 bits. E hoje a nossa assinatura é 1024 bits. Não há poder computacional, não há nuvem que possa processar a quebra da assinatura que nós temos hoje. Aí uma vez me perguntaram, mas você acha que nunca vão quebrar? Eu espero muito que sim, porque senão a gente ainda estava no galho da árvore. Quer dizer, se quebrar é evolução. Tomara mesmo que quebre, mas daqui muito, e muito, e muito tempo. Porque hoje não tem condição de quebrar. Não há tecnologia e não há matemática que consiga tirar esta segurança de integridade que nós temos. Existe um outro problema na questão documental, que é a tabela de temporalidade. Alguns documentos são guardados por prazos insanos. Então, em um determinado momento, você tem organização. Depois, você tem acúmulo de papel e não acha mais. O complicado é assim, é pior do que você saber que não tem, é você sentir que tem, mas não conseguir acessá-lo. E isso é o que acontece. Né? Como é que nós... E mais, olha, pior ainda, como é que vocês podem, com tanto botão, né? Como é que vocês podem ter certeza de que esse documento vai estar acessível no prazo que te interessa e que depois, no momento da prescrição, você pode jogar fora esse documento? Ah, que bom, eu tenho uma tabela de temporalidade. Nós temos tabela de temporalidade. Mas naquele dia fatídico de descartar o documento, a gente vai buscar uma assinatura que nos respalde, porque nós seremos o cara que matou o documento. Então, é prudente, pelo menos é o que eu tenho visto por aí, ter lá quase um abaixo-assinado para poder descartar documento que já não tem mais nenhum valor. E isso, então, entra outra discussão. Imagina o que acontece nas maternidades que guardam a tua pasta de nascimento e não tem que guardar só por 20 anos. Vai que aquele cara vire presidente da República, vire um atleta, um astro, um benfeitor. Você vai lá com a pastinha, olha, você nasceu aqui.
Você pode nos ajudar? Não tem leito, não tem mamadeira, não tem fralda, mas você nasceu aqui. Você pode nos ajudar? Então, é quase que um investimento a longuíssimo prazo. Só que a probabilidade do cara que nasceu ali virar presidente, ela é muito menor do que a probabilidade de você achar o documento quando você precisa. As empresas não acham documentos quando precisam. Eu não estou generalizando, mas eu não conheço uma única empresa que na vida útil tenha perdido um documento sequer. Tem. Eu não conheço a que não perdeu documento nunca. Eu não acredito. Eu já ouvi isso muitas vezes. A minha empresa nunca perdeu documento. Mas é direito da pessoa falar, é nosso direito o dever recusar ou não, mas é isso que a gente está vivendo. Para que nós possamos entrar no mundo eletrônico com segurança legal, eu quero compartilhar com vocês a seguinte ilustração. Desde 1973, nós já temos instrumentos legais para perpetuar o documento. Perpetuar exatamente indo além da tabela de temporalidade, só que de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais acessível, mais racional e mais barata. Quando nós estávamos falando de resistência, as pessoas dizem assim, não, mas isso aí é caro. E essa frase sai com uma naturalidade, como se a pessoa tivesse noção de quanto gasta, de quanto vai gastar, e fala com propriedade, não, mas isso é muito caro. Sabe por quê? Porque eu guardo o documento, eu pago 50 centavos para guardar uma caixa com 2.000 documentos. É verdade. Mas será que o que você faz é só guardar documento? Quem é responsável pela guarda do seu documento que está em determinado local fora do teu alcance? E quando você precisa da informação, ela salta e vem sozinha para a tua mão? Não tem logística, não tem tempo, não tem custo, não tem envolvimento? Então, os gestores que, pior, dizem assim, ó, eu tenho espaço físico próprio, eu armazeno e não tem custo nenhum para mim. Não é um bom gestor. Perdoe a minha sinceridade, mas não é, porque se aquele espaço está vago, faça rendê-lo, aluga, vende, cria uma nova linha de produto, de serviço, mas não fique guardando papel. Por quê? Porque não faz sentido. As empresas hoje têm um nível de informatização tão alto que raras vezes você vai buscar o papel. Mas todas as vezes nós guardamos o papel. Por quê? Por obrigação legal. Então, se a obrigação é legal, eu quero compartilhar com vocês que já existe assim, uma cesta de leis e outras ainda em tramitação que permite que as empresas saiam efetivamente do papel. Isto já é realidade no Brasil desde agosto de 2001. Já é realidade no Brasil. Se as empresas tivessem aderido voluntariamente, não precisava mais gerar papel. Sendo bem coerente, eu não acredito que eu verei um mundo sem papel, porque a resistência ainda é muito forte. Mas eu sei que tudo que eu puder fazer sem papel, eu vou fazer. Alguém aqui já fez check-in em aeroporto com o celular? Mas sabe que tem? O dia que vocês fizerem, vocês vão parar e pensar assim, eu não vou contar para as outras pessoas o tempo que eu perdi em fila. Porque, pessoal, não dói, não cheira mal, nada, é tranquilo, é fácil, é cômodo. A dificuldade está em tentar fazer a primeira vez, que nem é tão difícil assim. Mas depois você recebe a tua passagem no teu celular, pega e entra e acabou, e não precisa de fila. O celular, daqui a pouco, a utilidade menos nobre dele vai ser falar. Porque, veja que interessante, ele foi inventado para isso, né? Mas hoje você está conectado em redes sociais. As empresas de telefonia tiveram que se reinventar. Porque não dá para viver apenas de comunicação. Tem que extrapolar o conceito de comunicação. Então entramos aí, e-mails, já viram... Lembra que as crianças ficavam com o Nintendo assim? Hoje a gente vê os adultos assim. E se divertindo muito menos que as crianças. Porque o cara está respondendo e-mail, tá? Não é mais o BlackBerry, é o Crackberry. A pessoa parece um crack, fica viciado naquele negócio. E no banho, se inventarem, olha, uma boa, hein? Inventar
um celular à prova d'água, para o cara continuar entre um shampoo e outro, mandando mensagem e recebendo, porque não dá. Existem pessoas com distúrbio e tem. Tá? É só entrar no Google, vocês procurem lá distúrbio de informação. Pessoas morrem por causa disso. Tá? Bom, com o arcabouço legal que temos, nós podemos pensar assim, mas e o nosso judiciário? O nosso judiciário tem uma imagem ruim. Entretanto, o nosso poder judiciário é o primeiro do mundo, isso não é pouca coisa, a entrar na esfera eletrônica na sua rotina de trabalho. O Brasil é case internacional em alguns assuntos. Imposto de renda, a urna eletrônica, o site da Secretaria da Super Receita Federal e também do Judiciário. O que acontece? O que pode parecer uma coisa absurda, não é. Veja essa notícia que é desse ano. Olha, junho desse ano, o STJ pega todos os seus processos, todos, e transforma no mundo digital. Não é pouca coisa. Segundo semestre agora, que estamos nele, Tribunal Superior do Trabalho vai na mesma linha. E o ministro do Tribunal Superior do Trabalho comentou que a verdadeira revolução, a verdadeira reforma, não é a processual, é a mudança de suporte. O grande gargalo está no trâmite documental. O Conselho Nacional de Justiça também, a partir de agosto, recebe apenas pela internet. Vocês conseguem perceber o caráter mandatório das rotinas? Então é assim, agora, a partir deste momento, é assim. E se eu não quiser fazer assim? Você fica alijado do processo. Mas é assim que tem que funcionar. Tá? Existe uma... Eu não sei porquê, mas algumas pessoas pensam que a região sul-sudeste sai na frente do que acontece na região centro-oeste, norte e nordeste. Eu cito com muita satisfação, porque tem um amigo querido na Paraíba, assim, a Paraíba teve a primeira vara do trabalho virtual do mundo, porque foi a primeira do Brasil. O Brasil é o primeiro no mundo, então na Paraíba... Então as pessoas falam assim, olha, mas já pensou? Lá no norte, nordeste, lá a coisa está pegando, mesmo, e muito bem. Ah, mas porque lá é menor. Olha, eu não acredito nesse raciocínio, porque se aqui somos maiores, a quantidade de dinheiro também... O problema é proporcionalmente igual à quantidade de dinheiro que temos. É a vontade de fazer. Como essa vontade não evolui de maneira natural, então ela vai no fórceps. E é assim que tem que ser feito. Uma situação extremamente peculiar que eu quero compartilhar com vocês, um juiz no Acre, não vale dizer que ele é um cabra macho, como uma vez falaram na apresentação, porque o cara estava lúcido ao fazer o que ele fez. Ele soltou um preso, deu autorização para soltar um preso pelo celular. Eu costumo perguntar para as pessoas, quem faria isso? Põe-se no lugar do agente penitenciário. Você recebe um torpedo, uma mensagem de SMS dizendo, solte fulano. E aí? Eu não sei de que celular veio, mas o cara colocou lá, juiz fulano de tal. Vocês soltariam o preso ou não? Não. E ele não tivesse clonado, e blá, 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 blá. E sequestrado. Pessoal, olha o raciocínio do delegado